Lopes! Como vai? Você tá bem? Graças a Deus, tudo bem? Boa noite a todos. Muito bem, estamos bem. E olha que rodada, hein? Mais uma importante aí, Que né? rodada importante pra gente aqui no campeonato. Vamos começar falando, já que a Claudinha falou que ela quer saber o que é o Grenal. Claudinha é um doce, É um doce, né? Doce. Além da competência que ela tem, Além da evidentemente, competência. né? Internacional e Grêmio, 1-0 pro Internacional. Começamos então com o Grenal. Vamos lá? Olha, surpresa assim, não pelo que vem apresentando o Internacional. É uma boa surpresa o time, depois de passar tudo que passou, né? O Internacional com rebaixamento, tudo. O time se acertou, ganhou confiança, dentro de campo as coisas estão fluindo com naturalidade. Tá. E o time está fazendo uma campanha maravilhosa dentro do Campeonato Brasileiro. E pegar o Inter, que é o principal rival, e olha a festa aí da torcida colorada, que está vivendo o êxtase, né? Líder do campeonato nessa briga com o São Paulo. O São Paulo ganha, o Inter vai, ganha também. O Palmeiras também chegando, não dando espaço para que aumente essa diferença. Então essa briga está muito boa ali nas 3 primeiras colocações. E logo o Grêmio também tentando chegar. Mas aí, nesse confronto direto, o Inter acabou vencendo nessa rivalidade entre os dois. Edenilson fez o gol do Inter. E aquela provocação de sempre, aquela rivalidade, tudo que move esse clássico que a gente está acostumado a ver com Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Flamengo e Vasco, com todos os clássicos do futebol brasileiro, Atletiba no Paraná, enfim. Então, tudo isso faz parte, a gente viu de novo as provocações acontecendo, mas que foi um bom jogo. Aí o gol do Edenilson, 1-0 para o Inter, se mantendo aí na ponta do campeonato na briga com o São Paulo. Já que falou no São Paulo, vamos então para São Paulo 1, Bahia 0. Outro grande resultado, né? O Bahia melhorou muito no Campeonato Brasileiro, estava lá embaixo antes da Copa do Mundo, na zona do rebaixamento, e o Anderson Moreira ajeitou esse time, que é bom sim quando toca a bola. Claro que o São Paulo é superior, o São Paulo tem mais time, o São Paulo está com muita confiança, o São Paulo está vivendo uma fase muito boa no Campeonato Brasileiro. O Diego Souza fez o gol, 1-0, foi apertado, foi duro, mas o São Paulo conseguiu esses 3 pontos importantíssimos, né? Porque o gol saiu no segundo tempo, estamos vendo alguns lances do jogo, e o São Paulo conseguiu se manter ali junto na briga com o Internacional nessa rodada, né? Os dois ganharam e os 2 resultados foram de 1-0. Mas a fase do Diego Souza é muito boa, para você ter uma noção, dentro do próprio time do São Paulo, olha lá o lance do gol, ó. Sensacional, quando ele aparece no meio da zaga, aí vacilou a retaguarda do Bahia e o Diego Souza fez o gol. 8º gol do Diego Souza no Campeonato Brasileiro, empatado com o Nenê, também com 8. E na temporada todinha, o mesmo número de gols também dos dois, Nenê e Diego com 12. Muito legal, briga muito boa, os dois estão fazendo a diferença nesse time do São Paulo. Muito bem. E levantaram um pouquinho o jogo também, que estava daquele jeito, né? Foi um primeiro tempo muito difícil, muito duro, exatamente pelo Bahia, que não estava dando espaço para o São Paulo. E o Bahia estava tentando levar esse 0-0 para casa, né? Mas aí o Diego apareceu no meio da defesa ali, fez esse gol salvador aí para o time do São Paulo. Levantou o Morumbi com casa cheia mais uma vez, torcedor vivendo esse... Os São Paulinos estão felizes, né? Tem convidado São Paulino aqui daqui a pouquinho. Tem, tô sabendo. Espera aqui que eu já volto. Tá bom. A gente já vai continuar esse papo aqui. Pois, você que sabe cozinhar? Pô, só com Frigigold. Só com Frigigold? Foi bem agora, hein? Quero só ver, hein? Vou perguntar pra Silvia. Vamos pra Flamengo e Chapecoense? Deixa pra ela. Deixa pra ela. Diga lá. Eu vou trazer você no programa da Claudinha. Ela me pôs lá pra fazer. E você cozinhou o quê? Eu fiz um bolinho italiano chamado crostoli. Então tá bom, eu vou fazer um rodízio de ovo. Mexido, frito, cozido. Esse William Lopes. Diga. Vamos falar de Flamengo e Chapecoense que a gente ganha mais? Vamos lá. Flamengo 2, Chapecoense 0, hein, William? Pois é, a Chapecoense está preocupando todo o torcedor, né? E todo mundo que passou a gostar e amar desse time, esse time da Chapecoense. Mas esse ano a coisa tá feia e a Chapecoense está correndo risco, sim. Jogo no Maracanã, o Flamengo aí com Copa do Brasil também, como Palmeiras, como Corinthians, Cruzeiro, tem Copa do Brasil essa semana, né? Mas esse jogo aí o Flamengo fez o dever de casa. 2-0, construiu o resultado, o Diego voltou a marcar gol, o Barbieri, técnico do Flamengo, ainda está sendo muito pressionado pelos resultados, porque o Flamengo caiu um pouco de produção,
E esse resultado, claro que dá uma tranquilidade a mais. E aí todos os olhares agora para a Copa do Brasil, né? O Flamengo enfrenta o Corinthians. Então, é claro que na somatória dos 2 jogos aí, se o Flamengo cair fora, evidentemente que a pressão em cima do Barbieri vai aumentar e muito, né? Assim como a pressão em cima do Corinthians vai aumentar se não conseguir essa classificação, né? Agora, você acha que a Chapecoense está jogando mais fechada assim por conta de medo ou não? Não, né? Quando perde confiança, quando o jogador perde a confiança dentro do campo, isso prejudica, e quando as coisas também não dão certo e o time tem hora que entra numa fase ruim, que as coisas não caminham. Não está em e sintonia. hoje já trocou de técnico o time da Chapecoense, e mesmo assim, o gol do pênalti do Flamengo, do Diego, que voltou a marcar, foi de pênalti. E então, quando as coisas caminham dessa maneira, precisa dar, às vezes, um chacoalhão lá. E por isso que, às vezes, os diretores trocam de técnico, exatamente para dar uma motivação nova para o time. Mas a Chapecoense já trocou de técnico e as coisas não estão caminhando bem. É interessante que lá, quem joga no Maracanã, né, vê que as luzes ficam da cor do time quando faz o gol, não é? Mas o Maracanã é maravilhoso, né? Não, você acha que isso aí influencia, não? Na hora do jogo? Eu acho que o jogador está focado ali dentro das Nem 4 linhas. Mas fica bonito, né? Claro que é uma coisa diferente, sem dúvida nenhuma, um show. E jogar no Maracanã, jogar no Maracanã já é diferente, né? Já jogou, Fábio, lá? Não. Ainda não? Não. Já fui conhecer, claro, o Maracanã, mas já jogou? Não. Eu estou esperando você para a gente fazer um... Vamos fazer uma dobradinha no Maracanã? Vamos fazer a dobradinha no Maracanã? Você com a 8 e eu com a 10? Tá bom, melhor. Nós não vamos ganhar de ninguém, né? De ninguém. Brincadeira. O meu não pode ser nem 45 minutos, tem que ser 10 para cada lado e tal. 10 por 10. Vamos lá. Diga. Paraná e Santos, 2-0 pro Santos, hein? Legal. O time do Santos vendo aí numa fase boa. O Cuca chegou, começou a acertar esse time. O Paraná tentou, né? Mas o Paraná também está vivendo uma fase muito ruim nesse campeonato, correndo seríssimo risco de rebaixamento. E o Santos, quando contratou o Cuca, as coisas também não estavam acontecendo e passaram alguns jogos, aí o Santos começou a se acertar, o Cuca teve um tempinho maior para acertar esse time e agora vem de uma invencibilidade boa e o Gabigol voltou a marcar gol, hoje é artilheiro do campeonato, até dias atrás era criticado todo jogo pela torcida santista, né? E hoje é o principal artilheiro do time na competição, fez 2 gols aí, teve um jogo agora que ele fez 3. Ele está com 12 fez gols, 12, né? já tem 12 gols no Campeonato Brasileiro, então vem numa fase muito boa. Agora a gente pode voltar a falar que ele é Gabigol, né? Gabigol, aí. O Gabriel virou de novo Gabigol. Gabigol. Antes estava decepcionando. Bom, acabou o nosso quadro então, né? Podemos já ir para o intervalo? Tem palmeirense querendo que fale do Palmeiras. Tem? Não tem? Não tem? Muda a página? Vamos lá. Palmeiras e Corinthians, William Lopes. Palmeiras e Corinthians. 1-0 para o Palmeiras, hein? Realmente a fase do Palmeiras continua muito boa. Allianz Parque com um ótimo público mais uma vez. O torcedor do Palmeiras, eu acompanhei esse jogo, eu trabalhei nesse jogo, trabalhei no jogo do São Paulo. E o torcedor transformou esse jogo numa outra decisão para o Palmeiras, porque o Corinthians estava até engasgado pelos últimos confrontos, né? Nos últimos jogos tinha dado Corinthians só. O Corinthians, dos últimos 4 jogos, só havia perdido 1 para o Palmeiras no confronto direto, e foi aquele jogo do Campeonato Paulista na Arena Corinthians, que o Palmeiras ganhou. Mas depois não serviu de nada, porque o campeão foi o Corinthians, né? Dentro do Allianz Parque. E o torcedor do Palmeiras estava engasgado com isso, engasgado com o título. Então, o torcedor e até os próprios jogadores dentro do campo levaram esse jogo para um lado de uma decisão, até porque a rivalidade é muito grande e você ganhar um clássico como esse, você enche o time de moral, né? E o Palmeiras merecidamente venceu, criou mais chance, tem mais time e teve todas as condições ao gol do Daverson, que está extrapolando um pouco no seu comportamento dentro de campo. Só para ter uma ideia, o Palmeiras está disputando 3 competições, ele está suspenso nas 3, só isso. Olha só. Mas está vivendo uma grande fase, o Daverson ganhou a torcida palmeirense,
que ovacionou o jogador, quem diria? Era execrado dias atrás e agora está sendo ovacionado pela torcida do Palmeiras. O que é o futebol, né? Agora, da noite pro dia as coisas mudam. Nós falamos aqui sobre a entrada do Filipão, não é? Sim. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acha do Jair Ventura comandando o Timão? Com muita honestidade. Com muita honestidade. Como falamos do Filipão. Você foi honesto e depois... honesto, né? fui honesto. E continuo afirmando, o Filipão é ótimo gestor de jogadores. Isso. Para mim, ele está ultrapassado. E tem muita gente que sabe... Lógico que o palmeirense não vai dizer isso. Se o Palmeiras ganhar os 3 títulos aí, vai colocar o Filipão lá em cima, lá no céu. Mas a gente tem que lembrar que o time do Palmeiras é bom. O time do Palmeiras é muito bom. E precisava de um bom gestor, certo? No caso do Jair Ventura? No caso do Jair Ventura, com toda honestidade, pode colocar o Guardiola no Corinthians, que o Corinthians não vai a lugar nenhum. Eita! Não tem... Você vê... Analisa o jogo do Corinthians contra o Palmeiras, analisando friamente. O Corinthians só teve uma chance naquele toque de cabeça do Henrique, na falta cobrada pelo Jadson. O Corinthians tem muita vontade, os jogadores brigam, muita raça, mas a bola não chega no ataque. Então ninguém chuta gol. Deixa eu ver se eu entendi. Você está achando que o Corinthians está abalado emocionalmente, é isso? Ou não? Claro, o resultado quando não vem, a autoestima vai lá embaixo. As coisas não caminham bem. A confiança, quando perde, vai embora. Tudo é fato. Mas eu estou dizendo que com esse desmanche do Corinthians, que levaram os principais nomes do time, não tem time. Não tem time. Vamos ser muito honestos aqui, não vou fugir dessa realidade, falei semana passada aqui. Pode até passar pelo Flamengo, tem 2 jogos, mata-mata e tal, mas... Não vai mais além disso. Pode até ganhar o título da Copa do Brasil, pode. A zebra acontece no futebol. Claro. Mas se você analisar friamente, a bola não chega no ataque, o time não chuta. Por quê? Porque não consegue encontrar padrão de jogo. Então o Jair Ventura é uma promessa ainda para o futebol, porque ainda não ganhou nada. Fez um bom trabalho no Botafogo e não fez um bom trabalho no Santos. Então, para mim, ele ainda tem que mostrar a força dele como técnico. Isso é fato. Mas se o Corinthians, para mim, falei isso semana passada, o Corinthians tem que torcer muito para acabar esse ano logo, esquece, não correr risco lá embaixo, porque já a diferença diminuiu. Confesso que tem muito time pior que o Corinthians no Brasileirão. Mas a diferença já é 6 pontos do Corinthians para a zona do rebaixamento. Pois é. Você entendeu? Agora, tá embaixo, né? Eu insisto nesse detalhe. A bola não chega no ataque. Ou seja, não vai fazer gol. Só vai fazer gol com uma bola parada, um escanteio, uma falta, um pênalti. Estou sendo honesto, o corintiano não está muito satisfeito com o que eu estou falando, mas é a realidade. E se ele perceber, a gente tem que ser honesto com o se ele perceber, eu estou falando a verdade aqui. Vamos pro bate-bola? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos pro bate-bola. Eu falei, o comentário tem que falar a realidade. Não adianta a gente inventar história aqui. Se passar diante do Flamengo é zebra, e se ganhar a Copa do Brasil é zebra. Isso acontece. Fluminense e Botafogo 1-0 pro Fluminense. Fluminense voltou a vencer depois de uma sequência negativa, fez os 3 pontos importantes no campeonato aí, afundando o rival, né, o Botafogo, e melhorando a própria situação dentro do Campeonato Brasileiro. 11 mil pessoas só, hein? Muito pouco, né? Muito pouco. Reflete o momento dos dois times. O momento dos 2 times. É o que a gente está comentando anteriormente. Exatamente. Olha o Morumbi com o São Paulo, lotado. Olha o Allianz Parque lotado com o Palmeiras. A torcida do Corinthians ainda está marcando presença e muito lá na Arena do Corinthians, e mesmo vendo um futebol pequenininho. Né? Mas daqui a pouco o torcedor vai começar a pressionar. Agora nas redes sociais a torcida já está dizendo que está acabando a paciência, e quando acaba a paciência... Aí lá vem. Agora vamos com calma, hein, torcedor? Vamos com calma, saiba protestar, né? Mas, por outro lado, tem a decisão diante do Flamengo na Copa do Brasil aí. Vamos para Vitória e Vasco, 1-0 para o Vitória. O Vasco está muito mal, hein? Perdeu a confiança do que a gente estava falando aqui, está perdendo jogo atrás de jogo aí, deixando o torcedor muito apreensivo, porque o Vasco já caiu, subiu, voltou, né? Então o Vasco tem que tomar muito cuidado, que o momento é péssimo. Está na porta do Z4, é isso? Está na portinha ali, está na porta. Está pedindo para entrar ali. Tá pedindo para entrar. Olha, tem que melhorar muito, tem que melhorar. E não dá mais para contratar, a janela acabou de contratações, então é o que tem.
faltam esses últimos meses aí para É o outro time que tem que esperar para acabar logo o campeonato. torcer para acabar logo e não cair, né? Não cair. É. Sport e Cruzeiro 0x0. Sport e Cruzeiro 0x0. Aí o Cruzeiro está muito focado na Copa do Brasil, que tem um compromisso dificílimo com o Palmeiras. E então, é claro que numa véspera de partida decisiva, tira o pé em termos de titulares, bota equipe alternativa, que é a equipe mista, é a equipe reserva, né? E por outro lado, o Sport, para mim, o empate foi bom para os dois. O time do Cruzeiro levou um pontinho para casa, o Sport também não perdeu, que tem um time muito tecnicamente nivelado por baixo, esse time do Sport, que eu já vi de perto, e tem que lutar também contra o rebaixamento. Então, somou um pontinho ali também diante de uma força que é o Cruzeiro. E o América Mineiro e o Ceará 0x0 também. Fraco esse jogo tecnicamente, 0x0, poucas chances de gol. Mas aí o detalhe é o seguinte, o Ceará estava vindo de uma sequência boa, né? Tirando ponto do Flamengo, tirando ponto do Corinthians. E aí o América deu uma freada nessa reação do Ceará. Mas o jogo ficou devendo, sim, em termos de lances emocionantes, de técnica falando. Muito bem, vamos falar do jogo de hoje, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, está 3x1 para o Mineiro. 3x1 para o Mineiro, mostrando a força do time de Minas, né? Tem mais time, evidentemente, está lutando ali para chegar nas primeiras colocações e até o final do ano tenho certeza que vai brigar ali por uma Libertadores. Bem provável. Eu acredito que título talvez não chegue pelo que a gente está desenhando o campeonato. Para mim, aqueles 5 primeiros ali vão disputar o título até o final. Mas como a gente já falou aqui no programa, era de se esperar, né? Porque tivemos a Copa e essa parada, né, para a Copa também deu uma esfriada em todo o campeonato, não é? E tomar isso não é fácil, não é? Sim, é por isso que eu falei até no começo do ano aqui que a gente vive diversas situações dentro de um campeonato brasileiro de 8 meses. Só, né? Então, esse ano, por exemplo, teve um campeonato que é o antes da Copa, depois é o outro que é outra situação, aí vem janela do futebol da Europa que leva jogador embora, fora quando o jogador vai para a China, para a Turquia, né? Então tem tudo isso. Então, quando os jogadores vão embora, como foi o desmanche, mais um desmanche do Corinthians, tudo isso pesa. E aí influencia exatamente no Campeonato Brasileiro. Então, essa parada da Copa era absolutamente esperada já, né, pelo regulamento, pelo calendário, e para tudo, e a Copa do Brasil e a Copa do Mundo foi disputada e depois os times voltaram a viver essa situação. Roberto está pedindo de Carapicuíba um abraço, fala para o William Lopes que ele é mestre nos comentários, olha aqui. Muitíssimo obrigado. Muito deixa aqui um grande abraço. Roberto. Obrigado, Roberto. Obrigado pela audiência. Obrigado. Acabou? Acabou. Semana que vem a gente volta de novo. Com mais uma rodada importante e Copa do Brasil, decisão com 2 jogos importantíssimos. Total. William, obrigado. Obrigado, gente. Abraço.